primeiro a ele, como Jesus ensinou. Quem tem essa consciência vê no mandamento oportunidade de crescimento, oportunidade de desenvolvimento do caráter, oportunidade de relacionamento, oportunidade de fazer o bem. Ele não adultera porque ele ama aqueles que podem ser ofendidos pela traição. Ele ama, não quer magoar ninguém. Ele ama a própria pessoa objeto do desejo ou da proposta e não quer usar ninguém e depois criar consequências infelizes para a vida, ainda que ninguém saiba. Esse segredo é devastador. Esse segredo é destruidor com o passar do tempo. Arruína, mesmo que ninguém saiba. Mas esse que tem o temor do Senhor se compraz na lei da vida, no Evangelho, nos seus mandamentos. Não é um peso, é um prazer, é um privilégio, é uma oportunidade, é uma porta aberta, é caminho de libertação, é forjamento do caráter, é a expansão da própria mente, que fica livre de ter que viver no carrossel da culpa, perdendo toda a sua energia criativa na mesmice da angústia culposa, e que agora, ao contrário, por não ter ido nessa direção e andado no caminho do prazer em Deus e no mandamento de Deus, salva a energia que se expande na mente, se expande na memória, se expande na criatividade, se expande em todas as direções. O mandamento de Deus me melhora, me aumenta, me poupa o colocar energia no fosso da morte e me faz um ente cuja mente só cresce porque não mente. Só cresce. E aí ele diz, a sua descendência, os filhos dele, os que dele procederem, os que ele adote, os que ele crie, quem quer que dele proceda, a sua descendência será poderosa na terra. Isso é extraordinário, porque a pessoa é educada vendo Deus no pai, vendo Deus na mãe, vendo o amor de Deus sendo vivido, sentindo, discernindo que o mandamento de Deus não é uma obrigação, o mandamento de Deus é um privilégio. Esse conhecimento é ciência para a vida. Quem quer que seja educado vendo pai e mãe tratando a vida assim, se torna forte. Essa é a descendência dos poderosos, dos não esmagados, dos não culpados, dos não abusados, dos não intimidados, dos que não foram criados dizendo cuidado com o inferno, você não vai para o céu, Deus vai te castigar, a mão do Senhor vai pesar, o inimigo abriu porta, ganhou legalidade para agir na sua vida, porque você, ao invés de ir ao culto, foi ao cinema, deu legalidade ao inimigo, porque ao invés de tomar apenas um banho, aproveitou e junto com o banho, homenageou alguma menina do seu interesse erótico de maneira masturbatória. Por isso você deu legalidade ao Senhor. Aí o cara cresce desesperado nessa casa onde o diabo ganha legalidade ante qualquer coisa que eu faça e tudo é ameaçador. Deus é um perigo, Deus é pavoroso, Deus é horroroso. E aqui entre nós a maioria foi criado assim, criado
sob a batuta, sob os auspícios do Deus do pânico, do Deus do medo, do Deus do terror, do Deus da culpa, do Deus da angústia, do Deus da morte. Porque, como diz Paulo em 2 Coríntios 3, ainda obedecem os mandamentos da tábua de pedra, ainda servem ao ministério da morte, cujo patrono é Moisés, não vieram para Cristo, para o ministério da vida, do perdão, da reconciliação. Por isso foram criados sob a agonia pavorosa, praticada e ensinada em nome de Deus. Por isso, a descendência dos crentes é fraca, é burra, é anticientífica, é a menos educada, é a menos acadêmica, fica lá na rabeira da história, são os últimos a reconhecerem os avanços, as percepções, as descobertas, torcem contra vacinas, muitos deles, e são amigos da pandemia, porque são pessoas obscurantistas, não são filhas do temor do Senhor, são filhas do pavor de Deus. Por isso, ao invés de se transformarem em gente forte, se tornam em pessoas fracas. Ao invés de ser, como aqui se diz, aquele que vem dessa linhagem onde o prazer em Deus é a cultura familiar, se torna poderoso na terra. Será abençoada a geração dos justos. E aqui, quando se fala de justos, não se está falando só do justificado mediante a fé. Se está falando do justificado mediante a fé que vive com justiça, com verdade, com prazer na luz e não na treva, com prazer na transparência e não da obscuridade, com prazer na verdade e não na narrativa enganosa produzida para aqueles que querem sorver e beber a largos sorvos os enganos produzidos dos gabinetes do ódio ou da dissimulação. Preste atenção. Abençoada será a geração dos justos, de gente justa. Não é de gente que parece justa, é de gente que, sendo justa, dá o fruto de justiça que outros observam. Tem que ser verdade. Para mim, eu sou justificado mediante a fé em Jesus, mas é porque eu sou justificado mediante a fé em Jesus que eu pratico a justiça, a luz, a verdade, e tenho prazer nisso. Do contrário, eu não fui justificado pela fé, porque a justificação pela fé não é uma cláusula de isenção para produzir vagabundos que se dizem crentes, mentirosos que se dizem crentes, perversos que se dizem crentes. Não é, nunca foi, jamais será. E a palavra diz que abençoada e forte é a geração desses que são filhos dos que andam no temor do Senhor e que se transformam numa geração de gente justa, saudável, justiça e saúde humana, saúde mental, saúde emocional e saúde de caráter. Esse alinhamento é o que acontece do ser da justiça que anda no temor do Senhor. Na sua casa, há prosperidade, porque na sua casa não existe desperdício, não existe o banqueteamento da futilidade. Por isso, na sua casa há prosperidade, na sua casa há riqueza,
a riqueza daquilo que se guarda, daquilo que se economiza, daquilo que se usa só naquilo que é útil. Na sua casa, há prosperidade e riqueza e a sua justiça. A justiça, porque essa prosperidade decorre da justiça praticada. Não é essa teologia da prosperidade que você pode ser ladrão, mentiroso, enganoso, vagabundo, quanto mais e crônico, enganador, adúltero por profissão. Mas se você No entanto, no entanto, no entanto, no entanto, no entanto, se você praticar a magia da teologia da prosperidade, entrar e fizer seus sacrifícios, suas campanhas, não interessa de onde você está vindo, se você está vindo do prostíbulo onde você vai, por absoluto compromisso com o que você faz lá, e não é profissional, não é. É a sua doença sendo manifesta. E aí você entra numa fila, numa campanha de teologia da prosperidade e acha que é Deus quem está te abençoando. Quem está te abençoando é a estatística, é a sugestão. E é essa obsessão de fazer até enriquecer. Mas não tem nada a ver com a justiça. Às vezes é fazer a prática da injustiça. Muitas vezes é roubando e é na perversidade, e o indivíduo diz que Deus o está abençoando. Não é disso que se está falando. Na sua casa há prosperidade, porque na sua casa há justiça. Em tudo que se faz, em tudo que entra lá, o pão é o pão da justiça, é tudo fruto da justiça, não do engano. Por isso é que existe essa riqueza que não faz mal, que não destrói a vida de quem a possui, como normalmente acontece. Por isso é que a justiça desse indivíduo permanece para sempre. Aos justos se diz, nasce luz nas trevas. Quando você anda assim, quando o temor do Senhor está em você, nasce luz nas trevas. Ah, meus amigos, se eu começasse a contar as histórias de como eu já estive nas escuridões, de onde eu não tinha saída nenhuma. Vem um indivíduo, dá um golpe em meu nome e me deixa devendo em 1984, 85, $200 mil, $250 mil, eu não sei nem quanto era isso naquele tempo, e ele fez em meu nome, porque o banco deu dinheiro em confiança a ele só porque ele andava comigo e era meu amigo. Mas veio cobrar de mim, eu levei um susto. Que treva, meu Deus! Para quem não tinha nada, se eu vendesse a minha casa, eu não apuraria 25, 30 mil, no máximo. E olha lá, 250 com prazo. Eu tremi todo, eu não dormi uma noite inteira clamando socorro de Deus. No dia seguinte fui pregar no Anhembi, em São Paulo, naquele auditório menor, umas 4.000 pessoas, 5.000, e eu preguei, só Deus sabe como eu estava, fazendo tudo para não pensar naquele assunto, quando de repente na saída eu vejo um homem em pé. Ele é meu amigo querido, como eu gostaria que ele estivesse assistindo agora, eventualmente ele não está, ele é um executivo ocupadíssimo, mas ele estava em pé e eu não o conhecia, ele bem jovem, eu também,
Eu devia ter uns 29 anos. Estava pregando o Evangelho há 11 anos. E leva uma dessa na canela. Aí tem aquele moço, um executivo, que devia ter uns 36, 35 no máximo, vestido alinhadamente. E quando eu ia passando, eu passei pelos fundos, porque naquele tempo a ponte aérea Rio-São Paulo funcionava até 11h30 da noite, naqueles eletras. Então, se você acabasse de pregar às 9h30, ainda dava tempo de dormir em casa. E era o que eu fazia, eu ia muito pregar em São Paulo, porque dava tempo de dormir em casa com os filhos. E quando eu ia saindo, ele parou e falou: pastor, antes de você entrar no carro, deixa eu botar esse bilhete aqui no bolso do seu paletó. Aí botou o envelope, leia no avião. Eu agradeci, não sabia quem era, entrei, esqueci. Continuei orando, aflito. Jesus, me socorre, dá uma luz, uma saída. Aí dentro do avião eu me lembrei dele, falei: aquele pediu para eu ler, deve ser algum pedido de oração, como normalmente enchem os meus bolsos de pedidos de oração. Aí eu peguei, quando eu tirei, era um cheque no valor de $250 mil, $200 mil, do que eu precisava, enfim. Você pode imaginar, naquele tempo eram milhões e milhões e milhões da moeda vigente. Naquele tempo, eu cheguei em casa no dia seguinte, paguei ao banco com o mesmo cheque, com uma felicidade enorme no meu coração, porque aos justos nasce luz nas trevas. E aí eu posso sair contando histórias até não acabar mais, dos livramentos, porque aos justos nasce luz nas trevas. Você sem ter o que comer, e uma família inteira para sustentar, e ninguém para te ajudar. De repente liga um do nada: Caio, você está precisando de algum dinheiro para sobreviver? Eu falei: é só o que eu estou precisando. Então manda a tua conta. Lá foi a conta, ele deposita. No mesmo dia o outro liga: Caio, estava orando e fiquei preocupado se você tem dinheiro para se sustentar. No mundo, na igreja, todo mundo dizia que eu era milionário. E eu não tinha dinheiro para comer, porque eu tinha servido a Deus no Evangelho sem me apropriar de nada, de ninguém, nem de coisa alguma. Aí não tinha nada. Aí ele liga à tarde: Caio, me manda uma conta, um outro. Aí quando eu vejo, entra. Aí no dia seguinte um outro. 3 dias depois, o meu sustento estava todo coberto para mim e para poder ajudar meus filhos, mesmo os mais velhos, que naquele tempo ainda dependiam de mim, porque aos justos lá nasce luz nas trevas. Você andando em agonia no aeroporto, sem saber qual será a solução para a sua vida, chega alguém, te esbarra e diz: olha, pega esse cartão e me liga que eu tenho uma solução para a tua vida. E eu até esqueci, quando foi à tarde, liguei, e lá estava uma solução inimaginável para os meus problemas, porque aos justos nasce luz nas trevas. Aí vem aqui a federal chorando, dizendo que era um crime me prender, mas eles eram obrigados e foram xingando o juiz que tinha feito aquilo, xingando tudo, xingando o meu advogado, que ele disse: não é possível, esse cara teve anos para contestar isso, o senhor só está sendo preso porque ninguém fez nada. O senhor tem um advogado? Eu falei: tem. Pois é, ele não fez nada e o senhor está sendo preso porque ele não fez nada. Isso aqui não existe, nem é razão para isso.
Nem é razão. Eu falei, não, não tem problema. Deve ser uma missão. Deve ser uma missão minha. E eu fui, fiquei 4 dias abençoadíssimos lá. Cheio de luz. Como disse um dos apenados comigo, disse, olha, você entrou e foi um facho de luz, um trem de luz que atravessou aquela papuda. Eu nunca vi nada igual. Onde você passava era luz, era graça, era choro, era emoção, era gente quebrantada, e você se dando. Por quê, hein? Por quê, hein? Porque aos justos nasce luz nas trevas. Sempre. E por que que ele é assim? Porque é benigno. Porque no coração existe o latejamento da benignidade, da qualidade da bondade. Porque ele é misericordioso, tem um coração que se solidariza com a miséria alheia, com a miséria do outro, seja o outro quem seja. Porque ele próprio é justo e é observavelmente alguém que anda com justiça nos seus tratos. Por isso ele é bem-aventurado, ditoso. Ditoso é aquele ser bendito sobre o qual se fala de geração em geração. O ser bendito cuja memória é contada, que depois de morre continua a ser uma bênção. Ele vira ditado, ele vira o ditado da felicidade, ele vira o ditado da bem-aventurança. Ditoso, feliz, o homem que se compadece e empresta. Quando você se compadece e empresta, já é uma maravilha, você socorreu o desesperado. Mas melhor mesmo é quando você se compadece e dá. E dá. Tem famílias em relação às quais eu fiz isso, eu não quero falar de nada contemporâneo, fiz isso há anos, e que até hoje, décadas depois, os filhos e os netos me mandam recado agradecendo porque eu sustentei o pai e a mãe deles na miséria deles há 30 anos, há 40 anos. Você vira ditoso, bem-aventurado, e a notícia é contada. Por quê? Porque você ganhou poder político, por exemplo? Não, isso cabe na vida de qualquer um que se sente eleito por Deus para praticar o amor de Deus na existência. Esses se tornam ditosos porque se compadecem, porque emprestam, porque dão. Por isso, eles defenderão a sua causa em juízo. Todos se levantarão para dizer, ele não, isso é absurdo. Isso é absurdo. Quando aprontarem contra você, não poderão te deter, porque todos dirão, isto é absurdo. Ele não. Será guardado em memória eterna. Jamais será abalado, mesmo que qualquer coisa lhe aconteça, ele se torna um ente para além de ser abalado. E será tido em memória eterna, será inabalável. Porque não se atemoriza de mais notícias, ele aprendeu que está coberto pela luz de Deus, que Deus é com ele, é sócio dele, é parceiro dele, é o pai dele, é o irmão mais velho dele, é a família dele, é o melhor amigo dele. É assim que eu quero viver todos os dias da minha vida. Por isso,
Pela misericórdia de Deus, eu não tenho me atemorizado de más notícias, em nome de Jesus, de nenhuma má notícia, porque eu sei que o Senhor é por mim. Você anda na luz, não se atemoriza de más notícias. Seu coração, suas emoções ficam firmes. Você vai aprendendo a se tornar profundamente resiliente na sua perseverança. Você se torna resistente. Você vai ganhando a rigidez da justiça. Você vai ganhando a vitória da luz que é invencível e que habita você. Por isso você não se atemoriza mais de más notícias e o seu coração se torna firme, confiante do Senhor. Você vive, passa pelo dia mal, como diz Paulo aos Efésios no capítulo 6, e permanece inabalável. Olha só o que se diz. O seu coração bem firmado na promessa, na confiança, na verdade e na imutabilidade do caráter de Deus e do compromisso dele comigo. Se eu creio assim, eu não temo nada, nada. E mais, eu ainda vivo para ver a justiça de Deus se cumprir na vida daqueles que fizeram tudo para me destruir, para acabar comigo, para me abalar. Eu não desejo nenhum mal a eles. Aqui se diz no Salmo, e o Salmo é pré-Cristo. Por isso, apesar de ser um evangelho puro, na antiguidade, quando ele foi escrito, aí por volta de 900 anos, 800 anos ou até 700 anos antes de Jesus, ainda era normal para as pessoas justas esperarem que a injustiça do outro se manifestasse e eles tinham o desejo de que a justiça de Deus caísse na cabeça dos demais. Em Jesus não é mais assim. Em Jesus eu não digo mais como esse salmo diz aqui. O seu coração bem firmado não teme. Isso o Evangelho me ensina. Não temais, sou eu estou aqui. Não temam ninguém. Atravessem o vale da sombra da morte, sabendo que eu estou com vocês. No entanto, esse até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo, em Cristo, na cruz, não existe. Ao contrário, eu oro pelo meu inimigo, eu peço que ele se converta, ao invés de que ele se arrebente. Eu peço que ele seja transformado, ao invés de ser esfolado em praça pública. Todos eles, qualquer um deles, enquanto viver, terá a minha oração em Jesus, abençoando o meu inimigo e orando por aquele que me persegue. Eu não o abençoo para que ele fique forte na sua maldade. Eu o abençoo para que ele se enterneça, se quebrante e se converta. No mais, o Salmo está todo na validade de quem ler a Escritura tendo Jesus como chave hermenêutica. Distribui, dá aos pobres. Esse próspero cresce, não só para emprestar, ele cresce nesse espírito para distribuir e dar aos pobres, como Paulo fala a respeito em 2 aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 9, quando ele estimula justamente esse espírito de generosidade, de dadivosidade, de contribuição. Esse justo dá aos pobres.
distribui, olha a grandeza. É uma distribuição, chegou e abriu o caminhão e foi dando. Abriu a despensa, abriu o armazém da misericórdia, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Os céus veem, os céus anotam, os céus escrevem, os céus sabem, os céus conhecem. Como se diz, e Abraão foi chamado amigo de Deus. Os céus fazem amizade, os anjos se tornam amigos de quem é assim. Você pode ser assim. Você não precisa ser como você tem sido. Você pode ser legitimamente um amigo de anjos. Sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. Você distribui e, paradoxalmente, você cresce. Você se fortalece. E você é gloriado. Você é explodido de dentro para fora pela Shekinah de Deus. Todo mundo percebe, até o inimigo discerne que na tua face, na tua voz, no teu ser, nas tuas obras, o que existe é paz, luz, justiça e glória. Glória. O perverso vê isso. Ele vê isso, não entende nada. Por isso morre de raiva. Esse cara que vive essa vidinha, esse homem que teme ao Senhor, que se compraz dos seus mandamentos, esse idiota, que cria esses filhos com esse cuidado, esse amor todo, que tem essa prosperidade da frugalidade, da economia. Acabou que ele tem sim, ele tem uma vida estável, mas é fruto de quem não aproveitou nada. É uma justiça só para ele se sentir melhor e maior do que nós. Fica dando uma de bonzinho, de misericordioso, de compassivo, fica emprestando para aparecer. Quando é levado a juízo, fica tranquilo porque acha que alguém vai defender. Ele é abominável, tenho raiva dele. E fica ainda dando aos pobres, viciando os pobres. Quem dá aos pobres cria um monte de gente viciada. É isso que o perverso diz. É assim que o perverso, por exemplo, olha para mim, olha para tantos quantos vivam assim. O perverso vê isso e fica cheio de raiva. Raiva. O ódio dele aumenta porque o bem de Deus veste você, coroa você, glorifica você, unge você em tudo que você faz e abençoa a sua casa e a sua família, os seus filhos e a tudo quanto você toca. O perverso fica com raiva, com inveja, range os dentes, o inferno do ranger dos dentes começa assim na vida do perverso. Ele já carrega o inferno no coração, range os dentes de raiva, porque o inferno o habita, range os dentes e se consome, acaba adoecendo, se consome de raiva. Raiva do justo mata o perverso. É o que diz o Salmo, range os dentes e se consome. E o desejo da maldade deles perecerá com eles, que serão consumidos.
tragados pela doença das suas próprias raivas e maldades. Não poderia haver psicologia de natureza coletiva e perene mais poderosa do que essa. Jesus, de novo, eu li e interpretei com singeleza e pureza a tua palavra. E eu peço que agora ninguém a segure e que ela seja compartilhada com milhares, com milhões de pessoas e que elas provoquem mudanças, libertações, curas, transformações, conversões, quebrantamentos, que ela santifique o justo e que ela faça crescer o temor do Senhor e com ele a sabedoria que aumenta, a inteligência que cresce, a segurança que se aprofunda e a inabalabilidade daqueles que vivem em confiança e que não temem, porque sabem que o Senhor é com eles, não importa como estejam nem aonde estejam. Há uma porta aberta, como na arca, uma janela no telhado, para que os Noés saiam e plantem o pé num novo chão, para pela fé começar de novo a vida. E eu peço que a tua palavra esteja sendo agora completamente entendida por muitos. Em nome de Jesus. Amém e amém.